Fala galera, dia 2 de janeiro, sexta-feira, tô aqui na Bamboo Blue, que fica na Ilha do Guajuru. É o segundo ano que a gente passa aqui nesse hotel, maravilhoso, adoro. Basicamente esse vídeo aqui eu tô fazendo, toda vez que eu faço um bom curso, eu gosto de primeiro depurar, entender se faz algum sentido, aquilo ali foi realmente aplicado, se aplicado na prática, foi algo que realmente trouxe um resultado para mim muito interessante. Em dezembro, no início de dezembro, eu fiz o IA aplicado na prática, né, para C-Levels no INSPER. E realmente foi um curso que para mim fez muito sentido. E assim, o que eu me deparei lá, tá? Para ficar todo mundo na mesma página e entender o quão eu fiquei feliz em hoje estar entendendo que fez muito sentido. Cara, encontrei muita gente boa, realmente assim, uma galera de um nível muito interessante. Quando eu falo em relação a nível, tipo assim, de força de vontade, de querer aprender, pessoas mais velhas, com cargos hiper importantes. Então lá tinha gente da Boeing, tinha gente do Itaú, tinha gente do Boticário, muita gente boa, e todas dava para perceber muito que estavam com um objetivo muito claro de conseguir tirar aquilo ali do papel, né? Então assim, deixar com que a ela fosse uma coisa que ela estivesse participando muito do dia a dia. E aí assim, o que aconteceu? Lá deu para perceber assim, poxa, às vezes a gente começa pelo motivo errado, né? E a gente fica tentando, qual é a IA que a gente vai usar? E na verdade ficou muito claro que quais são os processos, quais são os problemas que eu preciso resolver, né, com a IA. E aí eles vão fazendo algumas anamneses no meio do caminho, né, com a gente, tipo assim, quais são as decisões que a gente tem tomado no escuro, quais são os processos que a gente não consegue ver um impacto direto de alguns resultados. E aí você vai criando várias metodologias de anamnese, que inclusive eu deixo num processo que eu criei aqui, depois de que eu estabeleci dentro da Miner, que depois se vocês quiserem dar uma olhada, é só escanear o QR Code, vai estar aí bem legal. E aí assim, outra coisa, não necessariamente todas vão participar da linha de DRE de uma maneira muito eficiente. Então, tipo assim, é um investimento onde você precisa estabelecer ali um budget que você tem, estruturar poucos donos para esse negócio, imaginar que aquilo ali primeiro vai ser um teste, depois do teste você otimiza para depois você escalar. Quando você tem essa visão, você consegue deixar muito claro que um zoneamento de impacto no meio do caminho. Quando a gente fala sobre ferramenta, eu acho que tiveram vários pontos lá que ficaram muito claros para mim. O Anti-Gravity foi uma ferramenta que eu descobri lá, que é do Google, que pra gente realmente mudou um pouco o meu modo de pensar. O uso inteligente do Gemini também foi uma coisa que me fez pensar de uma maneira, poxa, é uma máquina de conseguir fazer isso daqui. As integrações dentro dos sistemas, então, quão integrado tem com o N8N, Make, hoje, meu Google Agenda, o Asana, o Notion, toda a parte em relação aos resumos das reuniões, né? Então, tipo assim, a melhoria dos processos, quem vai ser envolvido, quais são as notificações que precisam ser realizadas, como eu consigo botar criar um painel de otimização para que a gente consiga entender dentro dos gargalos que a gente colocou hoje, que façam um sentido de monitoramento e não ficar olhando sempre os números globais. Tem um negócio que eu achei fenomenal, básico assim, sabe? Síntese de reuniões, assim, para todas. Hoje, para quem não sabe, você vai lá no Notion, precisa nem ser o proto, bota uma barrinha, abre uma nota, bota barrinha, para quem gosta lá do Cloud, né? Meio que quebrou o Cloud agora, porque você quebra no aspecto não de quebrar o modelo de negócio, porque no final eu não compro mais para a empresa, porque eu acho que é muito mais rentável investir no próprio Notion lá, né? Tipo, barrinha, ele já filtra todas as suas reuniões, tiver tudo integrado com a parte das outras ferramentas, ele já faz todas as blocagens e assim por diante, gera os encaminhamentos. Outra coisa que eu gosto muito, revisitar as antigas reuniões para a gente deixar claro o que é que ficou alinhado do que precisava ser feito. Isso para mim me ajuda muito, são coisas básicas que às vezes a gente quer fazer muita coisa gigantesca, mas que isso já muda muito o ponteiro. Então para mim foi uma coisa bem interessante que a gente colocou lá. Estou aqui com o Henrique Santana, virou meu amigo de classe. Henrique, que tu tem algum insight que tu pegou aí que tu queria compartilhar? Pra mim, o mais até agora é a chamada gororoba de IA, que tem um nome em inglês lá que é mais difícil de falar, então eu já adaptei para português, que é todo aquele trabalho inútil, ou que é o famoso trabalho batata quente que você passa para frente, e aí fica um passando para frente a demanda,
é um trabalho que fica extremamente improdutivo. Para mim esse foi o insight até agora do curso mais potente, sem sombra de dúvidas. O cara fez uma... Que é esse aqui que tu tá montando? Eu tô... Aqui é uma landing page falando um pouquinho desse Gororoba de AI. Tô tentando montar um teste aqui também anti-Gororoba de AI para avaliar aqui. Mas olha os dados, que interessante. Fala pra nós aí um bastidor dessa discussão, o que foi que gerou, o que tá acontecendo, o que pode ajudar o processo de hoje. Posso começar? Deve, Só vá. para dar o contexto. Pode. A gente estava discutindo sobre como que é essa lógica de voltar ao presencial e como que isso às vezes acaba sobrecarregando os times. E a gente estava discutindo algumas formas aqui com exemplos mais práticos, mas é mais ou menos esse o racional da discussão. Entendi. Teve alguma solução? Ainda não. Ainda não? Vai ter? Ainda não. Vai Aqui pra amanhã a gente desenrola, né? Sim. É isso aí. Tô aqui com o Bruno, que virou um colega, um amigo aqui no curso hoje. E assim, Bruno, acho que a gente deve ter visto muita coisa, mas tem algo assim que te chamou a atenção de insight que tu viu desde a turma ser multidisciplinar ou ver que tem problemas em comuns, que até o professor, até ele não sabe muito para onde se vai, porque está mudando muito. Tem alguma coisa que tu queira falar? Bom, eu sou o Bruno, estou na Blau Farmacêutica atualmente com a parte de melhoria contínua e dentro do treinamento algo que eu vejo muito comum nas empresas é o desafio da implantação e falando numa estratégia corporativa. Então, onde eu estou mesmo, a gente tem esse desafio bem evidente. Então, a diretoria, a CEO, todo mundo incentiva no sentido tem que usar inteligência artificial, mas não é algo que está estruturado. Então, dentro do treinamento, a gente vê que a dificuldade é comum para todos. Então, é super comum a questão da dificuldade, da estratégia para implantação, quais ferramentas usar. Então aqui a gente viu 10, 20, 60 ferramentas, cada um vem com uma ferramenta, uma ideia diferente. Eu anotei várias aqui para entender, para olhar um pouco, dá vontade de assinar várias, mas assim, pensando em negócio, a parte mais complexa que eu vejo hoje é a questão de como implantar IA. E outra, deram exemplos hoje aqui falando de problemas que se resolveria com IA, mas não é IA, é uma automação. Então, a gente ouve muitos projetos, muitos temas que a pessoa está pensando em IA porque resolve o mundo, mas não é IA. É algo que é mais simples, pode ser processo, pode ser a questão própria de um RPA simples, uma automação simples, que é feita e solucionada. Eu acho que duas coisas. A primeira é que quando a gente fala de IA, a gente tem os modelos de LLM, né, o GenAI que a gente aprendeu. Mas a gente também tem a IA clássica, que é o Machine Learning, o Deep Learning, que é basicamente você prever alguns acontecimentos sem ter a questão da linguagem natural. Uhum. E normalmente a IA clássica ela costuma resolver a maioria dos problemas das empresas. Então, às vezes a gente está buscando uma tecnologia de outro mundo, como a GenAI e agora os LLMs, e às vezes a IA clássica que existe aí há anos, há décadas ela já resolve. Se a gente for explorar mesmo, que nem o professor usou o exemplo, né? A gente pode congelar o ChatGPT, a gente tem mais 5 anos de desenvolvimento. Se a gente congelar os modelos preditivos de Machine Learning e Deep Learning, a gente tem uma renca de soluções ainda. E eu acho que a segunda reflexão que eu tive um insight basicamente agora, depois no final da aula, foi a questão agora falando de LLMs mesmo, que a gente está aprendendo aqui o foco, né? Quando eu uso o ChatGPT, Gemini ou qualquer coisa dentro desse quadrado, ele performa muito bem. Ele tem o que eu preciso, ele me responde, eu coloco uma base e tudo mais. O grande problema que eu acho que as empresas todas estão enfrentando é quando eu consigo escalar isso para um sistema. Como que o ChatGPT, nesse caso, ou qualquer outra LLM, como que ele começa a fazer parte de um processo? E aí eu tenho que conectar o antes e eu tenho que conectar o depois. Uhum. E aí não é só eu perguntar para ele e falar, se conecte com essa base. Ele não vai fazer isso. E aí eu preciso de um aparato técnico, aí eu preciso do time de TI, aí eu preciso do time de tecnologia. E é isso que o pessoal ainda não entendeu. É muito mais profundo do que eu imaginava. Tem muito mais ferramenta do que eu imaginava. Dá para fazer muito mais coisas do que eu imaginava. Não é só um insight que eu vou falar, obviamente, mas você consegue fazer tudo. Eu cheguei na primeira aula aqui, até estava conversando com o Rick hoje. Falei, dá pra você automatizar alguns microprocessos, mas, bicho, dá pra você automatizar o processo inteiro, bicho. A empresa inteira, se você quiser. É um bagulho tão diferente.
Você pensa, por exemplo, também, estava conversando com o Rick, você imagina que você consegue criar uma landing page onde você vai receber a informação através de um formulário, passar por uma automação, processar todos os dados dos caras, jogar no dashboard para você ter acesso a todo tipo de informação e dali você pode fazer outra automação se você quiser. Pô, é um fluxo, entendeu? É um ciclo ali Se tu for escolher uma ferramenta virtuoso. só, que tu escolheria? Rapaz, depois que o Rick me mostrou o Gemini, meu amigo, a integração desses caras é bizarra. Você consegue fazer Canva, você consegue fazer apresentação, você consegue usar o modelo deles, fora que o modelo deles gratuito também é muito bom, então eu iria de Gemini com certeza. O nível de importância que tu vê de ter um momento assim de... Pô, eu como profissional, passar 4 dias dentro de um negócio enfurnado, vivendo isso, eu acho que não só pelo assunto de IA, mas ter vários outros que te interessam. Quão importante isso é pra gente como profissional mesmo, né? Realmente, pra ti valeu a pena, tá valendo a pena, não só em relação ao INSPE, tá? Tô falando. Não, com certeza vale a pena. No nosso contexto aqui, a gente está num ecossistema de inovação. Mas a gente está lá no meio trabalhando. Então, às vezes está rolando 3 eventos no mesmo dia, sobre temas incríveis, só que eu não consigo participar porque eu tô trabalhando, né? E aí, quando a gente vem por esse momento, na sala acadêmica e tudo mais, a gente consegue parar, refletir, pensar, esse insight, eu tô inserido nesse ecossistema. Mas esse insight eu só fui ter aqui. E outro ponto legal que eu acho também, quando a gente vem pra academia, pra gente escutar, pra gente ver professores e tudo mais, é que a gente consegue materializar sentimentos que a gente percebe durante a nossa vivência, né? A gente que vai mais testando, vivenciando esse assunto, por exemplo, a gente consegue materializar conceitos e coisas que a gente sentia no nosso subconsciente, mas na academia eles conseguem ali materializar e colocar um framework, por exemplo, né? E um grande exemplo é o work slop, que a gente escutou várias vezes. Isso a gente sempre percebeu, só que aqui a gente, materializou. Ele trouxe o conceito, trouxe os exemplos e tudo mais. Apesar de a gente ter vivenciado isso, a academia, eu acho que ela tem essa questão muito legal de materializar, centrar, tangibilizar as coisas, sabe? E transformar em processo, né? Exatamente. Assim, o que eu percebi aqui, o que eu tive de anotação em relação a ter passo a passo, de ter processo, de como você deve raciocinar antes de produzir alguma coisa e assim por diante, isso muda o jogo porque você perde muito menos tempo e você cria forma, né? Uma chave sem forma abre todas as portas, mas não abre nenhuma. Com certeza, então, com certeza. É muito massa. Valeu, mestre. Boa. Valeu, cara. Esse momento, tu acha que é importante para todo profissional? Lógico que a gente não vai sair, a gente vai sair talvez aqui com um plano dedicado e tal, vai ser difícil implementar tudo, mas eu acho que traz um gatilho, né, da gente estar sempre se cutucando, da gente estar sempre tentando evoluir, querendo ou não, você tá imerso 4 dias, é algo que para ti foi importante, tem sido importante, tu acha que vale a pena as pessoas não fazer parte não necessariamente só do INSPE, mas buscar o conhecimento, né, sobre o assunto? Conhecimento sempre é importante. Então eu costumo ter metas de estudo, assim, eu gosto de estudar, mas eu não gosto de estudar qualquer coisa. Então tem que ser algo que me interessa. E para resolver problema, a IA é algo que realmente é um diferencial e um potencial aí para o futuro. Então, não só no INSPER, mas em outras instituições, o contato com a IA, o incentivo para isso tem que ser cada dia mais forte. Porque eu fico pensando para o futuro nas minhas filhas mesmo, o quanto talvez nem tenha mais faculdade em si. Então, o quanto a gente vai substituir algumas profissões no sentido de, você vai perder anos, vai investir anos na faculdade, ou muda o conceito, ou não tem mais faculdade e vai ser esses cursos de especialização, que as coisas mudam tão rápido que não vai dar tempo de acompanhar a estruturação de um curso para formar profissional. Então a pessoa vai virar... Do shape também, né, do generalista tá em alta, contextualizando com isso que você está falando, ele falou sobre a questão do generalista com algumas especializações, né, então acho que vai totalmente de encontro com o que tu tá colaborando aí. Isso. E a questão que ele comentou, né, e até teve uma discussão na turma que os especialistas vão ser um diferencial, porque hoje a maior não, mas boa parte das pessoas estão mais generalistas, né? O pessoal está buscando mais conhecimentos diversos do que esses
especializar em algo específico. Eu acredito, principalmente na área de tecnologia, que os especialistas ganham cada vez mais mercado, porque está super difícil achar profissional, SAP, Salesforce, a gente sofre muito para isso. Então, os especialistas vão ter um mercado muito mais garantido. E aí tem aquele gráfico da curva do sênior, né? O quanto a senioridade está fazendo diferença. Um ponto que tem na empresa que eu vejo é a nova geração, as pessoas mais jovens têm um pouco mais de dificuldade de aguentar, ser mais resiliente, aguentar mais o processo. Então, já existe uma nova estrutura pensando em contratação de pessoas um pouco mais velhas, mais sênior. O que antes era uma barreira, hoje está virando algo como um objetivo da empresa para a questão de resiliência mesmo, para aguentar as pancadas. Traduzindo, acho que uma visão que eu saí muito clara aqui é que se o pessoal acha que quem está mais velho tem que se adaptar. Na minha concepção, na minha humilde concepção, eu acho que pelas soft skills que é construído no decorrer do tempo, de se conectar com as pessoas, de resolver problemas, de ter passado com várias situações, as pessoas mais sênior, sem dúvida alguma, se dedicarem a aprender a IA na mesma intensidade ou um pouco mais do que a nova geração, elas vão ser o dobro vão ter o dobro de desempenho, sem dúvida alguma, porque realmente é algo que está cada vez isso é uma concepção própria, né, minha, mas sem dúvida vai ser um grande diferencial você ter o poder de se conectar não só com a IA, mas também com as pessoas. Cara, fiquei impressionado. Tem horas que eu sou meio viciado em conteúdo e tem uma hora que chega, meio que eu fico com a cabeça muito cheia e eu quero usar em um formato diferente. Eu coloquei lá muito resumos que eu queria e coloco lá meio que o Steve Jobs para conversar com o Bill Gates agora com o notebook ali para eles fazerem uma discussão em cima do que eu acho que é interessante, que eu ainda não consegui aprender, seja vendo leitura ou alguns vídeos que tem no meio do caminho. Então para mim foi muito importante. Então assim, esse é mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Caso não tenha gostado, comenta aí por que não gostou. E cara, segue o canal, compartilha aí, dá um trabalheiro isso daqui. E vamos pra cima. 2026 é nosso.